Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí, no primeiro momento, vocês já lembram, falei um pouco sobre as virtudes, né? As bem-aventuranças, de bem com a vida, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, de bem com a vida, realizados com a existência, de bem com a vida, os que choram, de bem com a vida, os mansos, de bem com a vida, bem-aventurados, contentes, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus, de bem com a vida, realizado com a existência, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, de bem com a vida, bem-aventurados, felizes, realizados com a existência, os puros de coração, as puras de coração, porque verão a Deus, de bem com a vida, realizados com a existência, contente por ser gente, os pacificadores, as pacificadoras, porque serão chamados filhos e filhas de Deus, e aí vai o texto, né? Conversamos sobre isso. Ontem nós conversamos um pouco, e eu quero só retomar um toque a mais sobre essa dimensão da comunhão com Deus. Entra no teu tameion, entra no teu quarto, que é entra nesse espaço da alma, na sua interioridade, porque o Pai habita aí, e o Pai que habita aí dentro de você, que já está aí dentro de você, aguarda que você dê uma mergulhada para a sua própria interioridade, que você faça uma aterrissagem na sua vida e na sua existência, e nessa aterrissagem você aprofunde a sua comunhão com Deus. E é a partir disso que eu quero conversar sobre as relações na vida, essa relação com Deus, amizade com Deus, comunhão com Deus, de se fascinar por esse Pai maravilhoso e andando com Ele, na pessoa de Jesus, olhando para Jesus e vendo Jesus. Chega em alguns momentos que a gente olha para você e confunde se a gente está vendo João, José, ou se a gente está vendo Jesus em você. Quando Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, não vivo pelas forças das minhas intuições, pelo poder da minha carne, da minha vontade própria, mas eu vivo agora marcado pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Essa comunhão tão profunda com Deus, que quando eu desfruto do seu amor, estou desfrutando do amor de Deus. Quando desfruto do seu cuidado, estou desfrutando do cuidado de Deus. Quando eu acolho a paz, a serenidade que está na sua vida, estou acolhendo a paz e a serenidade de Deus. Quando observo a sua generosidade, é a generosidade de Deus que está chegando. Desse pai que quando cuida do filho, o filho se percebe cuidado por Deus. Houve uma situação lá em Fortaleza, uma adolescente de um colégio lá, suicidou-se e tal, saiu do próprio colégio, teve um entreveiro lá dentro da classe. Bem, o fato é que eu fui chamado nesse colégio para levar uma palavra de consolação para os adolescentes e adolescentes, que eles ficaram arrasados com aquela situação. E eu fui falar sobre o amor de Deus. E aí eu estava falando sobre o amor de Deus e resolvi concluir a minha fala dizendo um pouco sobre a história daquele pai pródigo, daquele pai bondoso, generoso, que tem 2 filhos, pai prodigioso. Até porque eu acho que aquele texto não é o texto do filho pródigo, é o filho do pai prodigioso. O pai é que é pródigo ali, o pai é que é bondoso, o pai é que é generoso, o pai é que é prodigioso, representado pela pessoa do Jesus Cristo de Nazaré. E eu fui falar desse pai bondoso, maravilhoso, tal. Eu concluí, fiz uma conclusão baseada nisso. Termina a minha palavra, um adolescente disse, pastor, estava tão bom quando o senhor estava falando do amor de Deus. Eu estava entendendo tudo. Quando o senhor falou assim, por favor, não estou querendo falar aqui sobre o gênero de Deus, não é isso, mas é sobre a experiência dessa adolescente, dura e difícil dentro do seu lar. Ela disse, quando o senhor começou a falar, porque o pai, Deus o pai, eu me lembrava do meu pai batendo da minha mãe, e das vezes que ele foi violento comigo. Tudo que o senhor tinha dito sobre amor, eu perdi completamente. Estou falando isso para você entender que o amor de Deus pode ser compreendido pelo seu filho e sua filha, dependendo do amor que está dentro de você. Ou seja, a sua maternidade ou a sua paternidade pode ser uma comunicação do amor de Deus. Antes de falar sobre qualquer outra relação da existência, com as pessoas que você ama, com o seu próprio coração, com as pessoas que fazem oposição a você, antes de falar sobre as relações ou as possibilidades de sermos atingidos pelas pessoas perversas, que é um tipo de personagem que aparece lá no Sermão do Monte, eu quero lhe animar a pensar um pouco mais sobre a vinculação que você está tendo com Deus, a profundidade da sua amizade com Deus, a profundidade da sua intimidade com o Pai. O que é interessante em Lucas 11 e Mateus capítulo 6,
sobre a oração, em Lucas 11 principalmente. Eu vou usar aqui uma palavra, acho que Jesus não vai ficar chateado comigo não, mas eu espero que você me entenda. É que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Aí a frase que eu uso é como se os discípulos dissessem assim: Senhor, o senhor é muito retardado, João Batista ensinou o pessoal a orar faz tempo, e o senhor não ensina para a gente? Então veja bem, como é que os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, porque o João Batista ensinou os discípulos dele. Sabe por quê? Porque Jesus não ensina a gente a orar. Jesus ensina a gente a viver em comunhão com Deus, a viver em comunhão com a vida, a viver em comunhão com as pessoas. E aí quem vive em permanente comunhão com Jesus de Nazaré, ora sem cessar. Aí nós podemos ter momentos de oração, reunião de oração coletiva. Você pode até ter seu momento de oração e você faz isso como disciplina da sua espiritualidade. Mas aí quem é amigo de Deus vive em permanente oração, porque Ele é a própria expressão da oração. Ele é a oração, a vida dele é a oração. Você, meu querido e minha querida, se estiver em comunhão com Deus, você vai estar em permanente intimidade com o Pai Celestial. É por isso que eu tenho dificuldade quando eu já disse isso aqui, vou repetir para ficar bem legal na cabeça da gente. Eu tenho dificuldade quando a gente fala assim: irmãos, agora nós chegamos na presença de Deus. Aí eu pergunto: estava na presença de quem quando tu vinha andando, meu irmão? Você está na presença de Deus o tempo todo. Então entra no teu quarto ou no teu tameion, nesse espaço bagunçado da alma, cheio de cacarecos, de truzimbangas, cheio de garranchos, casas de aranha, coisas confusas que nem eu e você conseguimos resolver na nossa interioridade. Entra nesse ambiente dos bregueços e fala ao Pai que está em secreto, que o Pai que está em secreto e conhece você vai recompensar você nessa profunda amizade. Meu querido e minha querida, eu quero lhe animar a ser invadido e invadida por esse amor maravilhoso do Pai, a ser marcado pela generosidade de Deus, a transpirar e respirar a ternura do Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe animar a ter tanta amizade com Jesus, que a gente vai olhar para você e se lembrar de Jesus, que o seu vizinho vai olhar para você e vai confundir você com Jesus. Quando tiver uma aflição, vai recorrer a você como sendo um representante do Jesus de Nazaré, uma presença ambulante de Jesus. Quando passar na calçada, ele olha e diz: vai ali alguém que comunhão com Deus. João fala sobre isso, que a nossa comunhão seja com o nosso Pai, que a nossa comunhão seja com o seu Filho Jesus Cristo e que a nossa comunhão seja com o Espírito Santo. Comunhão, amizade profunda, link de alma e mente com Ele, de tal forma que, usando assim a linguagem do nosso tempo, se Ele aperta o botão, o reflexo está aqui na minha cabeça. Se as fontes da graça deles estão ali, dele está ali do outro lado, está aqui perto de mim, porque Ele habita em você. Comunhão com Deus, comunhão com seu Filho Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo. E aí, tendo comunhão com Ele, nós vamos olhar para todo o ecossistema, para todo o ambiente que Ele criou de outra maneira. Ver direitinho as aves dos céus, olhar os lírios do campo. Nós vamos ter uma interação mais profunda com todo o ambiente, com toda a natureza, como foi gostoso hoje pela manhã, e conhecendo aqui essa região desse Chapadão, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Eu quero parabenizar vocês pelo cuidado que vocês têm com a cidade, quero parabenizar essa igreja pelo cuidado que tem com as pessoas que sofrem mais, que são mais necessitadas, que vocês continuem com essa sensibilidade profunda. Vejam as aves dos céus, olhem os lírios do campo e busque palavra de Deus neles. Não está escrito lá sobre as aves dos céus, não está escrito sobre os lírios do campo, mas antes de estar escrito eles estavam, os pássaros já estavam. Olhar e contemplar a beleza da natureza, o amor de Deus a partir de um cenário lindo, uma criança sendo amamentada e o narrador dizendo: eu me sinto como criança desmamada nos braços do pai. A experiência da criança sendo amamentada pela mãe já é uma experiência da revelação de Deus, que foi registrada, que foi escrita, mas o escrito é posterior à experiência. Que a nossa relação com Deus nos ajude a ter uma relação mais bela, mais encantadora com o meio ambiente, de tal forma que eu olho para a vara de amendoeira, como é o caso do Jeremias, e tira a voz de Deus e mensagem de Deus a partir da vara de amendoeira. Ele vai para um trabalhador, um senhor que está trabalhando com argila, está fazendo lá o seu jarro, a argila cai no chão, ele faz o jarro outra vez e ele reconstrói palavra de Deus a partir daquela experiência. Você não sabe como, você não imagina a maneira como Deus fala comigo, com coisas da natureza, com as experiências do cotidiano. Ontem eu acho que eu falei aqui sobre o caranguejo, não falei? A experiência lá de Angola, não é? Mas deixa eu contar uma outra que é mais maluca ainda, né?
Marcos conhece muito bem, quando eu falo para pastores, eu falo sobre isso. Eu tenho 2 paletós, eu não tenho nada contra paletó. Você me vê aqui sem paletó, mas eu não brigo com paletó não. Eu tenho 2 paletós que são muito meus amigos, que é o Brioso, que é o meu paletó que já tem 46 anos, e o Azulão, que deve ter 42. O Azulão é aquele paletó que quando eu vou assim para minhas peregrinações, fui para São Paulo, fiquei lá nas ruas, por exemplo, ele serviu de cobertor, tinha hora que ele servia de travesseiro, ele é legal, ele gosta de servir. O Azulão é um paletózinho assim mais legal. O Brioso não, o Brioso é todo bestão, né? Eu fui uma vez pregar num congresso em São Paulo, o voo atrasou um pouco, aí eu pego o taxista e falo: se o senhor puder ver um caminho mais rápido, eu tenho um compromisso agora de manhã, e se o senhor puder chegar mais rápido, eu queria chegar pelo menos, não queria atrasar mais do que 10 minutos. E o cidadão, vou dando um jeito aqui, foi dando um jeito. Aí eu assim preocupado, porque eu estava atrasado, fui pegando minha bolsinha lá, tal, puxando aqui, que fui entrando no auditório, aí tinha uma mocinha na porta, e disse: o senhor já tem crachá? Eu disse: tenho não, minha querida. Ela disse: então o senhor não pode entrar. Eu: tá bom. Aí fiquei sentado. Daqui a pouco chega um dos líderes: pastor Carlinhos, rapaz. Eu digo: rapaz, eu estou aqui tem uns 15, 20 minutos. Aí ela olhou: o senhor é o pastor Carlinhos? Eu digo: sou, minha querida. Por que o senhor não me disse? Eu digo: você não me perguntou? Aí eu cheguei em casa, me aproximei do meu amigo Brioso, que é o paletó de 46 anos. Brioso, eu fui acolá num congresso, cara, eu fui parado na porta. Ele: claro, você não me levou? Se você tivesse ido comigo, tinham perguntado o seu nome. Eu digo: não, tinham perguntado o seu, porque eu fui e não perguntaram o meu nome. Parece simples, mas quando eu estou interagindo com os objetos, com o meio ambiente, com a natureza, eu começo a perceber quem é o Carlinhos e quem é a casca, a sombra, a imagem. Quem é o ídolo que se apoderou como casca da pessoa. Comunhão com Deus, comunhão com a vida, comunhão com todo o meio ambiente, comunhão com toda a natureza, para acolher Deus, para acolher a vida de Deus, para cuidar bem do espaço a fim de que as pessoas se sintam bem. Eu estava falando hoje para o meu querido Marcos Copesca, que eu saí daqui caminhando por ali, passei naquela praça, e se é que tem pessoas em condição de miséria e com muita dificuldade nessa cidade, deve estar tão escondida que eu não enxerguei. Isso é uma coisa bonita, gente, porque eu moro numa cidade que dificilmente eu não encontro 30 pessoas em situação de rua, e eu conheço essa realidade em vários lugares desse país, tanto daqueles que estão trabalhando. Eu não estou falando do rapaz que é um adicto, que tem uma dependência química, eu não estou falando do indivíduo que tem uma dependência, um alcoolista, eu estou falando inclusive de trabalhadores que não conseguem, porque moram muito distante, muito na periferia, e aí vem para trabalhar na segunda-feira e já aproveita para dormir na rua, porque no outro dia ele tem que estar de novo no trabalho, e vai ficando uma semana, depois outra semana, e se vicia pela rua, porque a rua é também atraente, tem seu fascínio. Quero lhe animar a andar pelo seu ambiente celebrando mais a vida. Quem sabe olhar a beleza da natureza sem olhar a beleza do cifrão na testa, sem achar que você é mais gente ou melhor porque a sua casa é mais portentosa, é mais chique, né? Que o seu carro é mais bonito. Não queira ser reconhecido pela marca do seu carro, queira ser reconhecido pela integridade da sua vida e do seu coração, meu querido e minha querida. Você não precisa ser reconhecido por causa da sua conta bancária. Poxa vida, é miserável ser humano que quer ser reconhecido pela conta bancária. Já pensou você ser reconhecido por causa da moeda? Pensando no objeto, pensando na cédula? Que coisa estranha. Você bota um 2, ela vale mais do que a outra cédula que tem uma cor diferente, que tem 1 e 2 zeros. Daqui a pouco você é um ser humano assim, que olha para o outro e o outro só tem mais valor se ele tiver muitos 1 e 2 zeros. Mas quem tem só um 2 não vale. O que vale em você é a vida que Deus deu a você. O que vale em você é a presença do Espírito Santo. Quero que valorize, vocês devem conhecer essa música, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Eu falei uma vez com meu amigo que compôs essa música: cara, eu acho linda essa música, eu acho que tu devia ter botado, quero que valorize o que você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E depois você diz que o Espírito Santo habita dentro dele, porque o Espírito não é possessão da gente, o Espírito é uma presença de Deus, comunhão com Deus, comunhão com a vida. E quero lhe animar a ter uma comunhão profunda com o seu coração, com a sua própria existência, com o seu ser, com a sua interioridade, com toda a sua composição. Não sei se é porque a Dinha me acha bonito e belo, não sei o que, eu me acho cara, né? Não tem explicação, cara, eu não tenho explicação para isso. Mas pensa numa pessoa que é contente com a vida. Eu sou contente com a vida. Eu fui agora há poucos dias fazer
um exame. A mocinha chegou lá, foi, mediu a altura, não sei o quê. Aí disse, olha, desculpa, eu nem falo isso, mas que o senhor é tão legal com a gente que eu acho que a médica vai dizer para o senhor que o senhor está com sobrepeso. Eu disse, não, querido, eu acho que não estou não, eu devo estar com subaltura. Você pode olhar que eu media 1,61, estou com 1,58. É isso mesmo, depois eu fiz foi diminuir 3 centímetros, então eu não estou com sobrepeso, eu estou com subaltura. Então, mesmo sabendo que eu estou num processo de encolhimento, cara, a vida é encantadora, eu amo a vida. Quando eu não tenho explicação para a vida, eu vou para poesia brasileira. Eu prefiro a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita, é bonita. A vida é encantadora. Eu amo a vida. Eu gosto de viver. Eu gosto tanto de viver, desculpa fazer esse tipo de informação para você, que eu imagino e tenho pedido a Deus que Ele me avise mais ou menos assim, umas 2h30 que eu vou morrer, porque eu já fiz o cálculo lá da casa onde eu moro para o cemitério onde meu pai e minha mãe foram enterrados, 2 irmãos meus, que eu penso que é lá que eu gostaria de ir também. Sabe por quê? Porque se Deus me avisar 2h30, eu vou tomar um banho, vou pegar essa Bíblia que é pequenininha, assim, não é pesada, e eu vou a pé para o cemitério e peço à minha família para dar o caixão para um pobre, que eu vou a pé. Mas eu vou a pé não é porque eu amo a morte, é porque eu amo a vida. Aí eu quero ir desfrutando o brilho do sol, desfrutando das minhas amizades. Aí, Corpesca, eu vou pedir você, o Flávio, que esteja lá, porque eu vou ficar assim em pé, à beira do túmulo, e aí quando chegar na hora vocês me empurram. Por que eu vou escolher vocês? Porque vocês não vão querer, que vocês não vão ter coragem de empurrar, eu vou ficar mais uns 10 minutos. Brincadeira. Desculpa esse tipo de informação, eu não quero que você, por causa da ilustração com um certo humor, tirar a beleza do que eu quero sinalizar para você. Amar seu coração, amar o ser que você é, e ir descartando de você o que não faz parte da sua singularidade mais profunda. Tem um pensador alemão chamado Anselmo Green, que ele diz que todos nós somos como que uma única e peculiar comunicação de Deus para a nossa geração. Então, Flávio, quando tu está cantando aqui, que vem letra da música, um bocado de coisa bacana, mais do que isso é a tua presença, cara. Você não sabe como eu fiquei sem jeito de ter falado naquele dia que eu estou com vontade de dormir, de cochilar, de ficar sentado. Quando tu veio para as crianças, quase que eu vim para o lado. Quase que eu vim para ficar junto. Eu não vim para não... tal. Mas, ou seja, há uma singularidade no ser humano. Há uma composição genética e única e peculiar que outro não tem, só você que tem. E que isso é a comunicação de Deus para o outro. Por exemplo, nesse momento aqui, eu queria que você entendesse que eu sou mais privilegiado do que você, sabia? Porque vocês só têm uma comunicação de Deus, ó, pichototinha aqui em cima. E eu tenho muitas comunicações de Deus aqui. Quando eu estou olhando aqui, eu estou vendo o que Paulo chama de multiforme sabedoria de Deus. Olha o privilégio que eu tenho de observar o seu rosto, o seu perfil, de olhar para você e ver Deus em você. Pedaços de Deus. Manifestações de Deus, de etnias diferentes, de histórias diferentes. E aí, se eu fosse entrar no detalhe da vida e da sua história, era que eu ia perceber muito mais sobre Deus. Então, quando Paulo diz que a comunidade, que o povo de Deus, que essa sociedade que se reúne, é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, eu tenho que entender que eu sou um pedaço disso. Você é um pedaço dessa comunicação. O que é que faz e o que é que esconde que eu perceba essa comunicação de Deus? O pecado, mas também a hipocrisia, a capa religiosa, o título. Eu gosto de me aproximar de criança e adolescente e tal. Aí eu vou dizer isso com muito cuidado, porque eu estou numa igreja que respeita muito assim o pastor, o reverendo. Aí eu estava lá em Apodi, daqui a pouco estou conversando com os meninos e tal, daqui a pouco um garotinho, pois é, Carlinhos, porque não sei o que, Carlinhos, o pai chegou, respeita o pastor, menino. Parecia que chamar Carlinhos é desrespeito, é palavrão. Você já ouviu alguém chamando o outro de motorista José, costureira Raimunda, coveiro Dagoberto? É porque que só pastor que tem que ter título e doutor? Por favor, continue respeitando e usando o título, mas nunca esqueça, eu espero que sempre por trás do título tenha um ser humano maior do que o título. Que o título seja engolido pela sua singularidade, não o contrário. Que o título e a conta bancária nunca engula quem é você. Eu não sei se faz sentido eu dizer aqui para a gente, porque tem essa briga de catolicismo e protestantismo, mas para mim o Papa Francisco é um dos papas que morreu e ninguém se lembrou do Papa, se lembrou do Francisco. É o Papa que morre e se fala que ele tinha um par de sapato
que já durava 10 anos e que a conta bancária não era dele, era uma conta bancária para fazer doação para organizações não governamentais. Ou seja, o cidadão, a pessoa, a singularidade era maior do que a probabilidade de um título e de um trono esconder quem ele era. Por isso que não tem trono que apague Jesus. Por isso que Jesus pode entrar montado num jegue, porque ele não precisa de trono para ser o que ele é. Jesus não depende de título, meu querido e minha querida. É o substrato dele, é a essência de Deus, é o substrato de Deus na vida de Jesus. É o verbo que se faz carne, que faz Jesus ser quem ele é. E é esse substrato de Deus, que está em Jesus, que agora habita em você e faz de você um ser humano diferenciado de qualquer um outro ser humano, com todo respeito aos demais seres humanos. Com isso eu não estou dizendo que você é melhor, não é nesse sentido, mas é no sentido de que você encontrou a vida, que a vida de Deus habita em você, que você é discípulo do Jesus de Nazaré, você é um discípulo do Jesus de Nazaré, você é um ser humano que está nesse mundo como estrangeiro, você é um passageiro nessa história, nós somos transeuntes nesse mundo. E enquanto transitamos, queremos transpirar amor. Enquanto transitamos, desejamos que a misericórdia esteja tocando e abençoando as pessoas no entorno. Essa é a beleza da vida. Mas aí nós temos as nossas contradições de existência. E aí eu preciso estar sempre olhando para a minha interioridade, para o meu coração. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Observa, Senhor, me ajuda. Aí Jesus vai dizer assim: está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o irmão, contra a irmã, já é digno de juízo. Poxa vida, eu não matei, não destruí, não peguei uma arma para arrebentar a pessoa, e Jesus está dizendo que eu já sou digno de juízo. Quando você sem motivo se encoleriza com alguém, você não está matando o outro, você está destruindo esse substrato de Deus em você. Você está destruindo a sua sensibilidade humana. Usando a palavra assassinato, eu não gosto dessas linguagens de violência, mas usando essa palavra assassinato para entender, quando eu estou encolerizado, raivoso com outra pessoa que nunca fez nada comigo, o problema não está do outro lado. O problema está comigo e eu estou me arrebentando por dentro, eu estou me auto-assassinando. Por isso que Jesus diz que é digno de juízo. Uma vez eu cheguei lá na comunidade que eu estou em Fortaleza, aí um senhor chegou para mim: eu não gosto desse rapaz. Aí eu disse: ele já fez alguma coisa contra você? Não. Ele desrespeitou? Não, inclusive fala comigo, me respeita bem. Mas esse cabelo dele assim, esse cocó, rapaz com cocó desse jeito, eu não gosto dele. Cocó, não sei se conhece aqui, aquele enrolado do cabelo que faz assim atrás, né? Aí ele não gostava do rapaz por causa do cabelo do rapaz. O rapaz nunca fez nada com ele, mas ele não gostava do rapaz. Aí eu fui e disse para ele: eu acho que o problema não está no cabelo dele não, cara, o problema está no teu coração. Como é que você está com raiva do rapaz? Por nada. Você já viu alguém que você, olhando, fica com raiva? Fica chateado? Tem algumas probabilidades, psicólogos é que falam isso. Eu não sou psicólogo, desculpa se eu estiver dando uma pisada de bola nessa informação, mas é que você tem o significante, onde você joga para cima dele alguma mágoa passada, algumas memórias que você tem na vida. Então, às vezes, o indivíduo tem algum tipo de sinalização de um outro que lhe machucou e esse não tem nada a ver com você e você simplesmente se zanga com ele. Aí Jesus está dizendo assim: se você, sem motivo, se encolerizar contra o irmão, contra a irmã, cuida do coração. Queria lhe animar, meu querido e minha querida. Se você, na sua lista de pessoas que você conhece, se tem alguém que veio aí na sua memória e você não gosta, aí você pergunta assim: fez o que comigo? Me xingou? Me maltratou algum dia? Não, não fez nada, eu não gosto. Tem alguma coisa errada possivelmente dentro de você. Peça a graça de Deus para se curar disso. Cura a alma, cura o coração. Relacionamento com Deus, relacionamento com todo o nosso ambiente, relacionamento com o seu próprio coração, com a sua própria alma. Vê, ó Deus, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, porque algumas coisas eu sondei e vi, mas, Senhor, tem coisas que eu sondei e não vi, então o Senhor sonda por mim. Traz a flor da água, aflora, faz vir, Senhor, a minha mente e o meu coração, para que eu possa me curar completamente. Então, uma coisa é você ter raiva do outro, mas tem uma outra possibilidade. Desculpa, eu nem estou citando os versículos para você não pensar que eu estou citando só coisas minhas. Eu me referi ao capítulo 2, versículo 23, né? E ao 21 e 22 aqui do capítulo 5.
Só para você saber que eu estou citando esses textos aqui. Aí tem esse outro texto que é: se eu perceber que o irmão tem alguma coisa contra mim, aí é o contrário, já não sou eu que tenho alguma coisa contra ele, é ele que tem contra mim. Aí Jesus diz assim: aproxima-se dele e busca reconciliação. Aproxima, cria um diálogo. Não precisa nem trazer a história do passado que machucou e que feriu. É só você perceber o Pedro negando a Jesus. O Pedro nega Jesus, né? E um dos narradores, ele vai dizer que o Pedro espraguejou, quando ele diz para aquela menina criada, estou imaginando que todo mundo aqui já conhece essa história, mas quando ela diz: você é um seguidor dele, ele diz: não, nem conheço. Aí diz o texto assim: e ele espraguejou, é como se ele ficasse dizendo algumas palavras pejorativas contra Jesus. Eu lá conheço esse, e vai descrevendo Jesus de forma pejorativa. Aí o texto diz assim: e Jesus fitou os olhos nos olhos de Pedro. E aí fala assim: e o Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aí quando Jesus ressuscita, encontra-se com Pedro, Jesus poderia dizer: Pedro, como é que você fez isso, rapaz? Lá naquela noite, rapaz, eu vi quando você me negou. Vamos botar esse negócio aqui, vamos colocar as coisas sobre a mesa para a gente acertar as questões. Jesus não vai fazer isso não. Jesus não faz você pisar no prego 2 vezes não, que vai machucar seu pé de novo. Você dá uma cabeçada na quina da parede, Jesus não vai fazer você dar outra cabeçada não, isso maltrata demais. A conversa de Jesus com Pedro é pavimentando para que ele possa se libertar da sua dor, da sua aflição, provavelmente do seu peso de consciência, da sua angústia por ter negado Jesus. Aí Jesus diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. A história daqui para frente, Pedro. O Jesus cria o espaço da reconciliação por conta daquilo que ele é, pelo jeito que ele em si se manifesta. Então não depende de como é o outro, depende de como é Jesus. Para mim, uma das coisas mais encantadoras do Evangelho é quando Jesus permite o Judas molhar o pão no seu vinho, que os narradores colocam como Jesus indicando quem é o traidor, e eu presumo que não, porque não vale a pena Jesus estar falando do traidor, vale a pena Jesus falar de si, e só podia molhar o pão no vinho do outro quem era amigo. Como é o nome daquele negócio? Trocinho que a gente tomou no café pela manhã, que você me deu lá, que você pegou um, eu peguei outro, era aquele coisinho, parecia pão de queijo, xepa. Eu estou lá com ele, comendo a xepa, num pratinho só. Eu sabia que uma xepa era para mim, a outra era dele. Aí ele pegou a xepa dele, eu nem lhe falei nada, cara, mas eu vou aqui fazer a minha confissão. Aí ele pegou a xepa, tirou um pedaço da xepa. Rapaz, eu fiquei olhando com esse jeito assim de cearense que quer tirar proveito. Eu digo: eu não vou comer o meu pedaço não, vou pegar o pedaço dele. Você só tira o pedaço do outro quando é seu amigo. E eu não tirei por nada não. Eu não tirei, não foi porque não fosse amigo não. É porque eu achei que eu estava sendo egoísta. Porque eu ia pegar o pedaço que estava sobrando lá dele e ainda ia comer o meu, né? Você só tira um pedaço de xepa do prato do outro se for seu amigo, cara. Na cultura judaica, só podia molhar o pão no vinho do outro se fosse amigo. Por isso que quando Jesus diz que alguém vai molhar o pão no seu vinho, Pedro e João ficam conversando os dois: será que sou eu, será que é você? Porque provavelmente eles tinham o costume de molhar o pão no vinho de Jesus. Aí ficam perguntando: sou eu, cara? É ele que ele... Ruth capítulo 2, pode olhar. A Ruth está colhendo espiga entre as mulheres judias, as mulheres estão discriminando a Ruth, e o Boaz manda um recado para Ruth: digam a Ruth que ela pode vir amanhã, pela manhã, uma espécie de café da manhã, a primeira refeição, e digam a Ruth que ela pode molhar o pão no meu vinho. O que é que o texto está dizendo? O que é que o Boaz está comunicando? Digam a Ruth para não se sentir excluída, ela não é de fora, ela é amada e é de casa, ela pode molhar o pão no meu vinho. Quando o Judas aparece na reunião, vou colocar o meu sentimento, talvez não o de Jesus, mas provavelmente o sentimento de Jesus, assim, interpretando o sentimento de Jesus a partir da minha ótica, seria mais ou menos assim: Judas, cara, você me vendeu, mano. Se na linguagem bem cearense, seria: macho rei, você me vendeu, cara. Eu acho que a chateação de Jesus não era ter sido vendido. Cara, e você só pegou 30 moedas? É esse o preço que você achou por mim, cara? É esse o valor que você achou? Jesus devia estar muito chateado com Judas. Mas Jesus não ficou igual ao Judas. Judas, você fez o que você fez comigo, você me vendeu. Mas Judas, do lado de cá, deixa eu dizer uma coisa para você: meu copo continua aberto para você molhar o seu pão. Você me machucou,
e o que você fez me dá o direito de fazer o mesmo com você, mas eu não vou fazer, porque se eu fizer com você, Judas, o que você fez comigo, eu estarei ficando igual a você. Meu querido e minha querida, nessas nossas relações com os seres humanos, cuidado quando for o outro que faz com você. O pior mal que ele faz não é a consequência do mal, é fazer você se tornar uma pessoa tão maldosa quanto ele. O que me preocupa, por exemplo, nesse nosso contexto de violência, nesse mundo de violência desse meu país, é que às vezes o cara comete a violência e eu estou querendo matar o cara. Significa que a violência dele me pegou. Eu só mudo o personagem que eu quero matar. Eu seleciono o personagem que eu quero matar é esse cara que fez a violência. E não percebo que mais do que a violência que ele fez, o grande mal que ele está fazendo é me tornando a ser um ser humano parecido com ele. Não permita isso acontecer com você. Se você perceber que o irmão tem alguma coisa contra você, que alguém tem alguma coisa contra você, se é alguém que vale a pena, é um filho, é uma filha, é uma pessoa que você ama, aí você procura reconciliação. Procura um reencontro, construir a paz. Agora, tendo a paciência e dando ao outro o direito de não querer. Digamos que o outro não quer a sua amizade, o outro não quer a sua aproximação, o que é que você vai fazer? Simplesmente aceitar o fato de que o outro não quer, mas você tomou a iniciativa. Paulo vai dizer, enquanto depender de vós, tenham paz com todas as pessoas. Construa paz, busca reconciliação, comunhão com Deus, comunhão com todo o ecossistema, com todo o ambiente, com toda a natureza, tentando dialogar, aprender, crescer e tal. Comunhão com a sua própria interioridade, comunhão com os nossos irmãos e irmãs. O texto continua e diz que se eu tiver um problema com um outro cidadão, e aí me parece que o texto seguinte, que é o versículo 23, 25, ele vai falar de entrever o material, porque ele diz assim, negocia com ele no caminho, antes que isso vá para a mão do juiz e você pague até o último centavo. Pode ser um entrevero trabalhista, pode ser uma questão, a compra de um terreno que deu problemas. Quando tiver um entrevero material, o que Jesus recomenda é, busca negociação antes que vá para o espaço judicial. Ele diz, no espaço judicial, você vai pagar até o último centavo. Aliás, quem é do mundo do magistrado, desse mundo da justiça, advogados e advogadas, sabe muito bem disso. Diz-se sempre, é melhor uma negociação amigável do que qualquer decisão judicial. Isso é uma coisa sábia de Jesus, ele diz assim, negocia com ele no caminho. Então, só retomando, cuida do coração, quando for um problema com um irmão e uma irmã, busca reconciliação, quando for com um cidadão comum, busca a negociação, E quando for inimigos e opositores, ele diz, está escrito, ama os teus inimigos, ama os teus amigos e odeia os teus inimigos. Aliás, desculpa, o Mateus foi muito cuidadoso, ele não diz está escrito, ele diz foi dito aos antigos, é tanto que a gente não encontra essa expressão no Antigo Testamento. Amar os amigos e odiar os inimigos você não encontra, me parece que é um tipo de informação e um tipo de conteúdo que é passado de pai para filho pela oralidade. E aí eles vão dizendo então, aí Jesus diz assim, foi dito aos antigos, ama os seus amigos e odeia os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, ore pelos seus inimigos, interceda por eles. Pai, como é que pode? Esse cara que me fez o mal, vou orar por ele. Você já olhou o texto direitinho? Jesus diz assim, ora por ele, para que você, olha só que interessante, você que está orando, seja filho do Pai Celestial, deixa eu dizer de um outro jeito, seja parecido com o Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, quando você ora pelo opositor, pelo inimigo, por alguém que está fazendo mal a você, a consequência da oração não é o que vai acontecer com ele, é o que vai acontecer com você. Você vai ser um ser humano parecido com o Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Não é legal isso? Meu pai dizia, meu filho, não se explique para os seus amigos, eles sempre vão entender você. Meu filho, não se explique para os seus inimigos, eles nunca vão entender você. Achava isso legal demais, cara. E é verdade. Se você tem uma pessoa que você não gosta, pode observar que você nunca vai achar coisa boa naquela pessoa. Eu fico impressionado, assim, você pode observar nesse momento político que a gente vive, quem não gosta de um lado, aí fala mal, nunca vê coisa boa, outro vê fala mal, nunca vê coisa boa. Quando você tem uma pessoa que você não gosta, você nunca vai ver coisa boa nessa pessoa. Qual é o problema disso? Deixa eu explicar qual é o problema disso. É que você vai engolir o dejeto, a lama que estava no outro, porque você só vê lama, só vê sujeira, só vê coisa ruim, você começa a engolir, daqui a pouco você é uma fossa. Se você tem alguém que você não gosta e olha
para a pessoa, seu vizinho, amigo do seu trabalho, uma pessoa qualquer, pode observar que quando você menos se der conta, você não consegue enxergar nada de bom, aí você só absorve o dejeto e a lama. Por que então é importante eu orar? Porque orando eu estou orando para quem? Eu estou olhando para Jesus e não para o opositor. Aí em oração eu me torno fonte. Se eu olho só para o inimigo, eu vou me tornar fossa, porque a fossa tem a propriedade de absorver dejeto. A fossa tem a propriedade de absorver lama. Então, se eu estou olhando para o outro e vendo os seus defeitos, eu estou absorvendo a lama e o dejeto do outro e me transformo numa fossa. Se eu olho para Jesus em oração, inclusive por essa outra pessoa que eu não gosto, e aí se eu estou orando, eu estou indo para a fonte, que é Jesus. E aí quem crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, no lugar de ser fossa, você é fonte de água viva. E aí, sendo fonte de água viva, você limpa a sua interioridade e tem a probabilidade de limpar todo o seu entorno. Tudo vai ficar limpo, decente e belo no seu entorno. Com os nossos irmãos e irmãs, busca reconciliação. Com o cidadão comum, busca negociação. Com o opositor inimigo, intercessão. Intercessão. E com o perverso? Aí Jesus disse: se o perverso bate numa face, entrega a outra. Se ele pede a túnica, entrega também a capa. Trazendo assim para o nosso contexto, se o indivíduo põe a arma na cabeça e diz entrega a moto, aí se diz, inclusive o capacete, né? Entrega o carro. Amigo, tem um tablet que eu acabei de comprar, está aqui no tabelier, leva o carro e o tablet. Meu querido e minha querida, diante do perverso, cautela, cautela. Porque a sua vida é mais importante do que os seus bens. Jesus não diz para sermos alienados e não exigirmos que a gente desfrute de segurança pública. Nós estamos numa sociedade democrática e aí o direito do modelo que se organizou e que se fez é da segurança pública. No tempo do Davi não era assim, então enche deles a tua aljava para quando o inimigo chegar na tua casa, tu dá um tiro na cabeça dele. Era outro contexto, né? Esse é o contexto onde nós nos organizamos de uma maneira, e com isso eu não estou dizendo que a nossa segurança pública vale a pena, mas eu estou dizendo que esse é um novo conceito de segurança. Então não estou dizendo para sermos levianos, e aí precisamos denunciar e buscar todos os instrumentos para que a nossa segurança possa ser garantida, mas cuidado, diante do perverso, cautela. Eu acho que vocês vão entender, eu liderei um assalto em Fortaleza. Eu vinha de carro com minha família, meu filho tinha feito uma cirurgia no joelho, vinha do meu lado, minha esposa vinha atrás com a minha filha, namorado da minha filha. Aí a rua estava meio escura, aí o meu filho, pai, para. Eu pensei que era um senhor embriagado no meio da rua, não era um cara armado, apontando a arma para dentro do nosso carro. Pai, tá vendo não que é um assalto? Os dois caras do lado, aí tinha mais dois, um do lado direito e do lado esquerdo. Quando eu parei o carro, aí eu percebi, possivelmente adolescente, percebi que era garoto, foi abrindo a porta aqui do lado onde estava o meu filho, e o cara com armazona pesada, apontando em direção onde eu estava. Aí eu disse, amigo, fica tranquilo, é o carro que você quer, o que é que você quer? Passa o que você tiver aí, aqui é só minha carteira, não vou pegar arma, tal. Sou tranquilo, sou um cara da paz. Fui falando assim. Aí disse, você pode baixar a arma? Aí ele baixou. Quando ele baixou a arma, eu disse, puxa vida, eu estou liderando o assalto. Aí ele baixou a arma, eu comecei a dizer o que é que ele fazia, ele foi obedecendo, né? Bem, o fato é que com o perverso cautela. Me lembro na guerra de Angola, uma vez no aeroporto, fui ajudar um rapaz da Jocum que precisava pegar um voo. Eu expliquei para ele que o cenário estava perigoso. Ele, não, mas pastor, eu vou perder esse voo. Eu disse, então vamos. E aí eu lembro quando um cara pôs uma arma assim, na minha cabeça, aqueles 2 canos, eu, graças a Deus, entendo pouco de arma. Mas eu me lembro que com umas 2 ou 3 frases, eu peguei a arma assim, com esses 2 dedos. Dá para tirar aqui da minha cabeça? Aí ele no português dele assim com uma certa dificuldade, né? Português parecido com português de Portugal. Não, primo, é porque aqui está não sei o quê. E aí já foi falando, me chamando de primo, né? Então, enquanto você puder, na cautela, dialogar, eu não estou dizendo que toda situação é possível, mas enquanto puder, Jesus está dizendo, diante do perverso, cautela. Se ele pede a capa, entrega também a túnica. Se ele manda você andar 1 milha, vai com ele 2. Cautela, meu querido e meu querido. Com os nossos irmãos e irmãs, reconciliação. Vamos lá juntos? Nossos irmãos e irmãs, reconciliação.
Então está com entreveiro com a irmã da igreja, irmão, busca reconciliação, cara, vale a pena. Não é uma pessoa bacana? Por que vocês estão agora sem poder se encontrar? Tá? Então busca reconciliação. Com cidadão comum, entreveiros materiais, negociação. Com inimigos e opositores, intercessão. E com perverso, cautela, cautela. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Duas últimas coisas que eu quero deixar para vocês sobre o Sermão do Monte, e com isso eu encerro. Dizem que a melhor palavra quando alguém está falando demais assim no culto, é quando ele diz para terminar. Aí até quem não estava dizendo aleluia, diz aleluia. Então fica à vontade, para terminar. Os olhos são a lâmpada do corpo, os paradigmas da vida, o jeito de olhar a vida. Muda tudo. O jeito de encarar os cenários, o jeito de encarar as nossas relações, de olhar para a igreja, de perceber beleza no nosso ambiente. Se os olhos forem maus, você vem para o culto, aí acha ruim porque está frio demais, aí acha ruim porque o banco não sei o quê, porque o pastor... Gente, se os olhos forem bons, tudo será luminoso. Você vai saber transformar deserto em oásis. Se os olhos forem bons, você consegue transformar Calvário em jardim. Você já imaginou alguém transformar Calvário em jardim? Você já viu o Evangelho de João? Que o João só uma vez diz que Jesus morreu no Calvário, mas depois é um jardim? Sabe por quê? Tinha uma mulher. Esse ser de quem nós fizemos celebração hoje, estava presente ali. Aliás, elas estão presentes em quase todo o Evangelho de João. Mas aí tem uma mulher que de madrugada vai lá, e aí encontra um moço, e ela não enxergou bem, mas aí diz assim, e ela pensando que fosse um jardineiro. Como é que ela pensou se era jardineiro? Porque tinha um jardim, ela não está inventando a história, tinha um jardim, só que o lugar era lugar de agrura, lugar difícil, era lugar de caveira, possivelmente fêmur de quem tinha morrido ali há algum tempo, costelas, crânio, lugar chamado de lugar de caveira. Pode ser porque tinha esses ossos, pode ser, mas pode ser porque o cenário era um local de morte, chama lugar de caveira, porque as caveiras ficavam aí. Seja como for, nenhum narrador conseguiu descrever o que o João descreveu a partir do que aquela senhora percebeu, pensando que fosse um jardineiro. Aí o João tem que escrever, e no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nele um sepulcro novo, onde ninguém houvera sido posto. Transformar deserto em oásis, transformar Calvário em jardim, depende muito de como a minha interioridade enxerga as coisas e enxerga a vida. Fazer da dor uma experiência de bálsamo, de ternura, de amor. Fazer da aflição um ambiente e uma experiência de consolação. Transformar espaços de guerra em ambiências de paz. Uma das noites mais difíceis da minha vida foi quando um paiol era clandestino, a gente não sabia que ele existia, e ele ficava a 100 metros da minha casa, na cidade de Luanda. E eu lembro quando aquele paiol começou a ser explodido, começaram a tocar fogo lá no paiol, os agressores de um outro grupo, e aquelas bombas começaram a estourar. E estava conosco uma senhora que tinha vindo do Congo, falava quase nada de português, mais francês do que português. E a Kelvinha, minha filha, com 9 anos, começou a cantar. Bomba caindo que era para tudo que era lado, gente. Vocês não imaginam o que é uma bomba caindo perto de você. Você treme com o deslocamento do ar. Algumas casas pré-moldadas que amanheceram o dia 30 centímetros, assim, 30 centímetros, 40 centímetros de deslocamento, fora aquelas que foram totalmente destruídas. Minha filha começou a cantar, pequenininha ali sentada, a gente naquele ciclo assim, aquela sensação de angústia, de perplexidade, mais minha talvez do que todos eles, porque eu me sentia culpado por ter levado a família para aquele cenário. Daqui a pouco a senhora tentando falar no seu português muito limitado, porque ela aprendeu francês na região do Congo, aí ela dizia assim, estou em paz, apontava para a Kelvinha, pode continuar a cantar? Pode continuar a cantar? E a Kelvinha se animou para cantar, gente, e aquele ambiente foi se transformando num ambiente de culto,
de paz, de serenidade, de tranquilidade. Estamos hoje contando a história. Como pedir a Deus a graça de ter os olhos que consegue, na interioridade, ver o que ninguém está vendo, sentir o que ninguém está sentindo, elaborar como ninguém elabora. Graça de Deus e poder do Espírito Santo para você que é mãe, para você que viveu alguma dificuldade ou vive alguma dificuldade, alguma aflição na vida, alguma dessas contradições e ambiguidades da existência. Tem coisas na vida que eu não sei explicar, meu querido e minha querida. Eu tinha 12 anos de idade quando eu perdi meu irmão assim, queridão, que tinha 27 anos de idade. Você não sabe como aquilo foi duro para o meu coração e para a minha vida. Pai de família, tinha um filho, a filha, e o filho que nasceu 2 meses depois da sua morte. Transformar essas situações em oportunidade de paternidade por esses filhinhos que ficaram, de acolhimento, junto com toda a nossa família. Eu era garoto, foi muito mais meu pai e as pessoas da família que acolheram, de acolhimento dessa menina que ficou viúva, tão jovem, 22 anos de idade, ele tinha 27, 28, ia fazer 28 anos de idade, e transformar isso numa ambiência de solidariedade, de amor, de carinho, de acolhimento. Jesus termina dizendo assim: quem ouve estas minhas palavras. Eu quero lhe animar a continuar lendo Mateus 5, 6 e 7, para trazer à sua memória as palavras de Jesus. Quem ouve estas minhas palavras, se você lembra de algumas palavras durante esses dias, ele diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um ser humano que edificou a sua casa numa rocha sólida. A vida está bem estruturada e a vida é uma eternidade. Edificou a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, os furacões, e a casa não caiu. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante a alguém que edificou a casa sobre areia. E Jesus é a rocha em todo o texto bíblico, mas eu penso que nesse texto, a rocha que Jesus está falando é a rocha do seu ensinamento. Quem edificar a casa sobre a rocha do seu ensinamento, será alguém que vem furacão, tempestade, e a vida não será abalada. Vamos viver nossas contradições, vamos enfrentar nossas dores, vamos viver nossas aflições, mas nós estaremos em paz e tranquilidade, que o nosso Deus caminha com a gente, e a vida tem sido uma oportunidade da gente viver bem a existência. Às vezes as pessoas me perguntam, acho que umas 2 ou 3 pessoas me perguntaram esses dias aqui lá no hotel, um senhor me perguntou: e quantos anos o senhor tem? Aí eu disse: a idade cronológica vai ser agora em março 72. Porque eu não conto a vida só a idade cronológica, eu conto também a intensidade vivida. Eu digo, mas a vivida eu estou com mais ou menos 378. Porque 3 anos de Angola eu não conto 3, eu conto 30. A Dinha vinha de uma igreja presbiteriana muito conservadora, eu começo a namorar com a Dinha, eu passei 4 meses para dar o primeiro beijo. Mas gente, quando eu dei o primeiro beijo, até hoje eu lembro. Então eu não posso dizer que isso é uma coisa pontual, passageira. Eu conto a idade vivida. Vocês não imaginam como esses dias aqui têm me feito bem. Então eu não posso dizer que eu vivi aqui 3 dias. Não dá para eu calcular por enquanto o tempo vivido com vocês aqui. Se eu pensar no Kairos, se eu pensar no Cronos, são 3 dias. Se eu pensar no Kairos, presença de Deus, vida de Deus, rever amigos, pessoas queridas, isso não dá para contar, gente. Você acha que Jesus viveu 3 anos e meio, do ponto de vista da aplicação do seu ministério? Foi, se eu contar o tempo cronológico. Mas gente, os 3 anos e meio cronológico da vida de Jesus, se eu contar pela intensidade vivida, isso dá séculos, séculos, séculos e mais séculos. Eu quero lhe animar a atender esse desafio de Jesus. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, aí avalia a vida, conta a vida a partir da beleza e da intensidade vivida. Tendo Jesus acabado de proferir tais palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Mas o texto vai deixar bem claro que os discípulos estavam dispostos não só a ficar maravilhados, mas a obedecer. Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, curamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome. Eu nunca conheci vocês que praticam a iniquidade. Eu conheço vocês que obedecem, é o que Jesus vai dizer para a gente. Não adianta ter a confissão correta, meu querido e minha querida.
Não adianta ser carismático, bem pentecostal, empolgado. Senhor, Senhor. Não adianta, o texto está lá com exclamação, falando da vibração. Você pode ter a doutrina correta, você pode ter a exclamação correta, mas se você não vive e obedece o Evangelho, Jesus diz, nem conheço. Que todos e todas aqui sejam conhecidos e conhecidas pelo Jesus de Nazaré. Ele já nos abraçou. Acho que o que eu aguardo e você aguarda é retornar o nosso abraço para Ele. Ele abraça e tem vários textos indicando isso. Eis que estou à porta e bato. É Ele que chega, que toca, que toma a iniciativa. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido e minha querida. Que Deus continue guardando, lhe inspirando, fortalecendo a sua existência, abençoando todos os seus relacionamentos, abençoando a sua comunhão com a sua própria interioridade, se permitindo invadido e invadida pelo Espírito Santo. Tenha encantamento e fascínio pelo Jesus Cristo de Nazaré e, à semelhança dos discípulos, continuemos nos aproximando. Ele assentou-se e nós nos aproximamos para continuar aprendendo com Ele. Meu abraço fraterno, forte, de coração.